Sim. Isso, muito Certo. bem. Agora, depois as pessoas podem participar, podem clicar no No, micro. no final, eu dou-lhes a oportunidade de. Sim. Muito bem, muito bem. Então, se calhar vamos começando. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado por se juntarem a nós neste webinar. É um gosto poder ajudar-vos a perceber melhor esta nossa bolsa, esta Bolsa José Nogueira da Rocha. Em primeiro lugar, queria explicar-vos um bocadinho como é que isto surgiu. Esta bolsa surgiu no ano passado, portanto, esta é a segunda edição da Bolsa José Nogueira da Rocha, e partiu da necessidade que nós identificamos no nosso sistema de saúde de criar um incentivo para que as equipas não clínicas pudessem fazer melhoria clínica, melhoria contínua, aliás. Nós sabemos que grande parte das bolsas, dos incentivos, dos prémios são muitas vezes focados em equipas clínicas, em serviços, em departamentos, em unidades, mas é raro termos um incentivo específico para equipas não clínicas, para os serviços de compras, para os aprovisionamentos, por quem é responsável pela distribuição, pela logística. E, no entanto, estes serviços, estas unidades, têm uma importância central no funcionamento dos hospitais. E, portanto, nós pensamos que faria sentido, nós na APA, no ano passado, pensamos que faria sentido ajudar estas equipas a fazer melhoria contínua, ajudar estas equipas a identificar um problema e encontrar uma solução para esse problema, ajudá-las também a implementar essa solução. E fizemos-o em conjunto com algumas entidades que se reviram nesta ideia, que nos acompanharam desde a primeira hora. Em primeiro lugar, o SUS, o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, que apoia esta bolsa, apoiou ano passado e continua a apoiar este ano. Mas também a Erising, que está aqui connosco. A Erising é uma empresa de melhoria contínua, muito focada nesta ideia de identificar problemas, ajudar a resolver esses problemas, ajudar a implementar soluções. E estiveram connosco ano passado e como fizemos uma boa avaliação do projeto ano passado, que deixem-me dizer, foi um projeto de melhoria na lavandaria do Hospital de Viseu. À data era o Centro Hospitalar de Viseu, agora o LS de Lafões, e correu muito bem. Portanto, um projeto muito interessante, promovido pela nossa colega Marlene Lopes, que foi, no fundo, a Erising acompanhou este projeto durante alguns meses, ajudou-os a fazer um diagnóstico mais detalhado do seu problema, a criar uma solução, recorrendo a metodologias Lean, e daqui a bocado o Diogo já nos vai explicar como é que olham para isto, qual é a metodologia que os pode ajudar, no fundo, a implementar estas soluções. E dizia-vos eu, correu tão bem o ano passado que achamos que fazia sentido manter esta parceria com a Erising, e por isso é com muito gosto que estamos aqui hoje com eles também, com o Diogo e com o Pedro. Antes de passar a palavra ao Diogo, deixem-me dizer-vos que o regulamento está disponível. Eu penso que já vos foi enviado por mail. Tenho a certeza que foi-vos enviado por mail. Deixem-me só dar-vos aqui nota de dois ou três aspectos que são importantes no regulamento. A candidatura tem que ser feita num formulário próprio. Vocês têm um link no mail que vos foi enviado. Portanto, e nesse link, nesse formulário de candidatura, para além dos contactos, da vossa informação, têm que colocar uma descrição do problema ou da oportunidade que têm para resolver. Têm que identificar quais são os indicadores que nos permitem acompanhar o vosso projeto. Esta ideia de termos indicadores é muito importante para nós podermos avaliar o antes e o depois e perceber de facto quais foram os ganhos. E para além disso, pedimos também uma descrição da vossa motivação para a construção e implementação do projeto. Portanto, o formulário não é nada complexo. É um formulário até, eu diria, muito simples. Pede-vos para identificar o problema, alguns indicadores associados a esse problema e a vossa motivação para este projeto. Se porventura forem selecionados como um dos projetos selecionados para o pitch final, isso falo-emos, portanto, como sabem, as candidaturas estarão abertas até o dia 30 de junho, até ao final deste mês. Até meados de julho nós vamos selecionar um conjunto de projetos, ajuda-me, Glória, são 10, 12 projetos? 10. 10 projetos, e obrigado, Glória. E esses 10 projetos depois terão que fazer um pitch, terão que fazer uma apresentação oral muito breve, de 5 minutos, no dia do nosso fórum
de inovação e tecnologia em saúde. O fórum esteve previsto para ser realizado em junho e por isso o nosso calendário até desta bolsa foi alterado, mas por razões várias nós entendemos que fazia sentido mudá-lo para setembro e, portanto, se porventura forem um dos projetos selecionados, o pitch será feito só em setembro. Portanto, nós temos aqui várias fases. Esta fase de candidatura, a fase depois de seleção dos projetos até o dia 15 de julho, se bem me recordo, e depois o pitch em setembro, se bem me recordo, no dia 23 de setembro, no mesmo dia do nosso Fórum de Inovação e Tecnologia em Saúde. A seleção dos projetos e a própria avaliação do pitch será feita por um júri de personalidades da área da saúde, personalidades com conhecimento, com know-how, com experiência nestas áreas também. Por último, deixem-me dizer-vos, eu acho que não vos referi no início, a Bolsa José Nogueira da Rocha traz consigo o nome de um dos nossos mais ilustres associados, que faleceu no ano passado, ou melhor, faleceu há 2 anos, o professor José Nogueira da Rocha, mas era o professor José Nogueira da Rocha, para além de ser um distinto colega e professor de muitos de nós, de muitas gerações de administradores hospitalares, foi um colega particularmente interessado nestas áreas. Um colega muito interessado nas áreas da distribuição, da logística, dos serviços não clínicos, esteve muitos anos também associado ao SUS, ao Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, e portanto esta bolsa é também uma forma de honrarmos a sua memória e de mantermos viva esta ideia de que estes serviços não clínicos são absolutamente centrais e fundamentais para o serviço, para o funcionamento dos hospitais, e a ideia também de que os administradores hospitalares têm aqui um papel fundamental. Esta foi sempre uma área de excelência dos administradores hospitalares e nós queremos que continue a ser, e esta é também o nosso contributo para que estas áreas continuem a ser uma forte área de intervenção da administração hospitalar portuguesa. Em suma, é isto. Eu não vos disse tudo, para isso terão que ler o regulamento, mas disse-vos o essencial. E não sei se o Diogo vai acrescentar esta questão das dimensões de avaliação dos projetos. Isso está também no regulamento. O que é que nós avaliamos quando estamos a olhar para os vossos projetos? O impacto na eficiência, o impacto ambiental, a replicabilidade, o impacto na satisfação dos trabalhadores, mas também a qualidade da apresentação do pitch. Mas tudo isso está no regulamento muito bem detalhado e sem prejuízo da explicação e deste webinar em que podemos esclarecer as vossas dúvidas, estamos sempre ao vosso dispor. Se porventura nos quiserem enviar um e-mail ou fazer um telefonema, estamos sempre ao vosso dispor para qualquer esclarecimento que nos queiram colocar. Sem mais delongas, eu passo desde já ao Diogo. O Diogo, que presumo nos vai falar um bocadinho sobre o que é um projeto de melhoria contínua, um projeto Lean, e eu acho que isso também vos ajuda a perceber de que forma é que também podem, no fundo, modelar o vosso projeto e fazer um projeto que seja competitivo nesta fase, que é concorrencial, que é de candidaturas. Diogo. Exatamente. Obrigado. Obrigado, Xavier. Antes de mais, agradecer aqui à APA, não é? Naturalmente, pela confiança e por esta relação que temos criado. Espero eu que sintam o mesmo que nós, quer dizer, o que foi feito o ano passado, no nosso entender, correu bastante bem, e por isso agradecer ao Xavier e à Glória aqui pela nossa presença mais uma vez. Não queria também passar, digamos, esta introdução sem valorizar o projeto que realizámos em Viseu, porque de facto correu bastante bem. E o ter corrido bastante bem deveu-se a 2 ou 3 pontos, nomeadamente naturalmente pela envolvência da doutora Marlene e pela sua energia, mas também foi muito interessante porque envolveu também a equipa do Sushi, que por acaso até é a entidade que apoia aqui também a Bolsa, mas não queria também deixar de agradecer nesse projeto a motivação dos enfermeiros que participaram no projeto, daí ter tido tanto sucesso.
Eu tenho aqui uma pequena apresentação em que, pegando nas palavras do Dr. Xavier, vamos lá ver se eu consigo. Isto agora está assim, e agora queria, vamos lá ver se eu projetar, definições de monitor, trocar. Pronto, Exatamente, está bom. penso que já estejam a ver. Já. E portanto, lá está, este é o webinar de esclarecimento. E antes de mais, só para que vocês fiquem aqui com um bocadinho de enquadramento daquilo de quem é a Arising, digamos. A Arising é uma spin-off do Instituto Superior Técnico de Lisboa, uma muito boa escola de engenharia do nosso país, e a nossa missão é precisamente melhorar e sustentar a eficiência e eficácia dos processos de produção, dos recursos e do fluxo de informação em si, seja de sistemas de produção, mas também de serviços. E, portanto, digamos que a nossa visão é eliminar desperdícios e promover ou dar o nosso pequeno contributo para um mundo mais sustentável, um mundo mais eficiente. Temos uma panóplia de clientes que já nos suporta e reconhece competência nas mais diversas áreas, desde a banca à indústria, aos serviços, e temos uma atuação geográfica a nível mundial ou internacional, portanto já tivemos projetos nas mais diversas geografias. E subdividimos, digamos, as nossas áreas de negócio em 4 grandes áreas, para que fiquem a saber. Projetos Lean, que é um bocadinho o que nós vamos fazer na Bolsa, acompanhar, digamos, com mentoria, consultoria e envolvência nossa, um projeto, o tal projeto selecionado. Mas depois temos outras 3 áreas de inovação e ID, ou seja, nós envolvemos-nos com as entidades das mais diversas realidades em projetos de investigação, projetos esses que têm algum financiamento, seja do Horizonte 2020 da Europa ou do Portugal 2030 hoje em dia, ou do PRR. Formação e acompanhamento, que também damos nestas nossas áreas do Lean e da melhoria contínua, e por fim uma pequena área de fabrico aditivo. Só para apresentar também aqui um bocadinho a nossa equipa, basicamente nós temos já mais de 25 anos de experiência, isto é parte da equipa. Temos certificação nesta área, não sei se já alguma vez ouviram falar do Black Belt e do Master Black Belt, portanto temos vários na nossa equipa e somos 10 colaboradores distribuídos em algumas regiões, nomeadamente Sul, Centro e Norte. Portanto, é assim que nos distribuímos basicamente a nível de colaboradores. Portanto, termino aqui só esta introdução à Arising. Mas, portanto, o que nos traz aqui um bocadinho hoje é tentar dar um bocadinho mais de enquadramento àquilo que pode vir a ser o vosso projeto, ou seja, o projeto que vocês hão de delinear e responder no formulário e respeitando o regulamento já apresentado pela APA. Nós queríamos dar aqui um bocadinho de enquadramento para que vocês percebessem um bocadinho o que é que está por trás desta motivação do Lean e da melhoria contínua. E essencialmente o Lean e a melhoria contínua acabam por ter aqui 2 grandes áreas, que essas 2 grandes áreas acabam por resultar portanto, acabam elas por resultar numa terceira, que é o custo. Ou seja, o que o Lean e a melhoria contínua prevêem, pretendem, é trabalhar medidas como o tempo e a qualidade, e elas em si hão de responder a uma redução de custo. Portanto, a redução do custo não é em si o objetivo, é sim o tempo e a qualidade, e depois o custo, a redução, é uma consequência. Ora, no tempo, aquilo que se pretende é aumentar a eficiência pela redução de desperdícios. Já vamos ver um bocadinho o que é que são estes desperdícios, mas reduzir erros, reduzir esperas, ou seja, tudo o que tenha a ver com ineficiências de processo. No lado da qualidade, estamos a falar mais a nível de consistência do processo, de qualidade, do fazer bem à primeira e de reduzir a variabilidade. Ou seja, se nós conseguirmos consistência, estamos a promover esta redução de variabilidade, a fazer com que o serviço e o processo seja mais
previsível. E, portanto, é neste binómio entre o tempo e a qualidade que se reduz, então, posteriormente, o custo, passamos a ter um serviço mais eficiente e se fornece, então, valor ao cliente através de processos mais eficientes e mais consistentes ou previsíveis. Digamos que os princípios que regem um bocadinho aqui a melhoria contínua e o Lean, basicamente acabam por assentar um bocadinho sobre isto. Ou seja, a tal metodologia, os tais princípios que o Dr. Xavier estava a dizer que eu ia apresentar, acabam por assentar um bocadinho sobre isto, que é, em primeiro lugar, importa saber no processo, no serviço que se está a prestar, onde é que está o valor. Ou seja, o que é que é de facto valioso no que estamos a prestar. Por outras palavras, é aquilo que importa ao cliente. Uma nota, cliente pode não ser o cliente final, que no limite é o doente, não é? Pode ser o cliente interno, ou seja, vocês podem ter que entregar determinada informação, determinado material a um processo seguinte, não é? Portanto, interno ao hospital. E, portanto, a primeira etapa é essa, especificar valor. A segunda etapa, ou o segundo princípio, é identificar por onde é que esse valor passa. Ou seja, saber quais é que são os passos, qual é que é o caminho que esse valor leva. Para quê? Para percebermos depois o que é o valor acrescentado e, com isso, percebermos onde é que estão as gorduras. Ou seja, identificarmos os desperdícios e tentar reduzi-los, tornando assim o processo mais eficiente. Depois vem um passo que não é muito fácil de transmitir, mas que basicamente é produzir just in time, é fazer uma produção pool, ou seja, aquilo que normalmente aqui assenta muito é, em vez de produzir e acumular, é produzir pela ordem do nosso cliente, ou seja, o nosso cliente solicita e nós só aí é que entregamos. E o último dos passos acaba por ser a tal melhoria contínua, ou seja, o procurar a perfeição, o voltar atrás nestes 5 princípios e fechar o ciclo, revendo mais uma vez se estamos a especificar bem o valor, se as atividades com valor acrescentado são aquelas, se há ou não mais desperdícios, portanto, fechando aqui então o tal ciclo da melhoria contínua. Com isto, quer dizer que basicamente estas duas imagens que vemos aqui à esquerda são, digamos, ilustram um bocadinho isto, ou seja, do lado esquerdo vemos uma senhora com muitos papéis, não é? Ou um processo em que temos muitas movimentações e aquilo que nós pretendemos é começar, fazer o circuito e sair sem grandes retrabalhos, sem grandes movimentações. E, portanto, muitas vezes, ou digamos que o Lean acaba por assumir muito aqui a perspectiva dos tais desperdícios que eu já falei e que eles assentam muito nestes 7 mais 2 mudas. Mudas é a palavra japonesa para desperdícios, ok? E basicamente, para vos facilitar a ter ideias, atenção que não é obrigatório que vocês nem pouco mais ou menos respondam a todos, mas isto é quase como que um exercício para que vocês façam um brainstorming, se for esse o intuito, para vos ajudar a ter ideias, a candidatarem a um projeto, mas desperdícios existem em todo o lado, como por exemplo, inventário, ou seja, coisas que compram a mais e está em inventário na vossa organização. Transporte. Reparem que, falando aqui um bocadinho do exemplo do Hospital de Viseu, as roupas serem transportadas nos carrinhos, isso é transporte, é, digamos, se conseguíssemos reduzir o número de transportes o máximo possível e se entregasse na quantidade certa, à hora certa, era o ideal. Tempos de espera, este aqui é inequívoco, que é, seja o doente, seja o profissional a seguir, o vosso cliente interno, ficar à espera
digamos, da vossa entrega, do trabalho que têm para entregar ou do material, etc. Sobre produção e sobre processamento. Peço desculpa estar em inglês, isto já é muito intuitivo para mim, mas enfim, significa sobre produção, sobre processamento. Podem não ser desperdícios tão evidentes na vossa organização, mas o overproduction ou sobreprodução é, por exemplo, processarem a mais, produzirem a mais do que o necessário. Eu acho que se calhar o melhor exemplo dentro do hospital pode ser a mesma a questão da roupa, em que se calhar vamos lavar batas a mais do que aquelas que eram necessárias para o dia, ou enfim, não assumam. Eu sei que se tem que lavar sempre, mas estão a perceber, não é? Portanto, vamos comprar, pronto, vamos lavar batas a mais do que aquilo que é necessário, portanto, sobreprodução. O sobreprocessamento acaba por ser um detalhe exagerado naquilo que se faz, sem propriamente haver necessidade. Acaba por ser um bocadinho isto. Defeitos é, se quiserem assumir outra vez o papel da roupa, a lavagem não foi feita bem e, portanto, tem que voltar a ser lavada, não é? A roupa veio suja, não veio bem dobrada, não veio bem engomada, ou os próprios carrinhos que foram transportar a roupa para os serviços não levaram a roupa na quantidade certa e, portanto, tem que haver retrabalho. É aí que se assenta um bocadinho isto. E, portanto, com isto fecham-se os 7 mudas originais, os 7 desperdícios originais. Recentemente tem havido mais 2 desperdícios que se têm falado. Um é o talento humano, ok? Ou seja, ideias ou conhecimentos e experiências que as pessoas têm e que estão subaproveitadas. E o último, que este é mesmo o mais recente, tem a ver com dados, ou seja, haver demasiada informação disponível e não se fazer nada com essa informação. Portanto, isto ajuda aqui um bocadinho a que vocês façam um bocadinho um brainstorming a tentar identificar onde é que pode haver desperdícios ou ineficiências nos processos. E, portanto, isto acaba muito por assentar aqui um bocadinho a nível, aqui a relação do psicológico das pessoas, que é todos nós vivemos num mundo em rebuliço e num mundo atarefado, e estamos sempre muito ocupados a fazer o que estamos a fazer, mas de facto esta imagem transmite um bocadinho que é, aqui com os legos, com as rodas quadradas, alguém vem com uma solução com as rodas redondas, não é? Podemos melhorar este processo e, na realidade, quem está no serviço diz que agora não está muito ocupado, não é? Quando se pensássemos ou se parássemos um bocadinho para pensar, de facto conseguíamos assumir aqui muito uma melhoria de processo. Como disse, estas coisas vão sendo trabalhadas com um ciclo de melhoria contínua. Uma das ferramentas que nós usamos muito é o PDCA, significa Plan, de planear a solução, do executá-la e depois vamos verificar no check e agir no act, ok? Portanto, aqui a espiral da melhoria contínua ou o ciclo, perdão, infinito da melhoria contínua acaba por assentar muito sobre isto. Uma equação que eu gostava que vocês também refletissem é esta, que significa quality vezes ou times acceptance equal effect. Ok? Esta equação é uma equação subjetiva, acaba por assentar aqui muito numa análise qualitativa do contexto, mas porque é que esta equação é importante? Porque assenta muito sobre aquela letra A de acceptance, ou seja, nós até podemos ter uma solução com uma qualidade brutal, uma solução XPTO, Rocket Science. Mas se nós não tivermos a aceitação das pessoas, o buy-in organizacional, o efeito desta solução vai ser diminuto. Ok? E portanto, isto é algo que eu queria que vocês também refletissem. Não será, digamos, para aqui a candidatura em si, será assim depois para o trabalho connosco no futuro, mas levem isto também como moto, digamos,
do que quer que se faça, que é, vocês sabem bem da resistência à mudança que as organizações e as pessoas têm e, portanto, nós podemos propor uma solução brutal, mas se as pessoas A, B ou C, grandes protagonistas ou grandes stakeholders no processo, não aceitarem ou não estiverem para aí virados, vale pouco ou nada. Mais vale uma coisa mais simples, mais básica, que essas pessoas aceitem ou estejam motivadas e o efeito será muito melhor. Eu estou quase aqui a terminar esta parte, antes de abrirmos aqui ao Q&A, mas queria dar aqui esta nota de que não é fácil ser lean. Mais uma vez, voltando aqui para estes tópicos de alguns insucessos que os projetos possam ter. E então, há estudos que indicam que os projetos lean apresentam uma taxa de incumprimento baixa, entre 50% a 95%, ou seja, podem ter insucesso. Os projetos Lean podem ter insucesso entre 50% a 95%. E a realidade é que há várias causas que podem estar na origem disso, ok? E são estas causas que eu trago aqui. E a primeira, basicamente, tem a ver com a falta de apoio ou da liderança ou da administração. Ou seja, muitas vezes estes projetos e estas mudanças têm que ser top to bottom. Porquê? Porque se não houver a motivação da liderança, as pessoas não vão trabalhar mais do que aquilo que precisam, quer dizer, se não houver aquele driver, digamos, e aquela motivação da liderança, as coisas pouco efeito terão. A segunda causa, basicamente, está relacionada com a falha nos alinhamentos dos objetivos e dos limites de projeto. Ou seja, não interessa, e isto, atenção, que pode ser relevante para a candidatura que vão fazer, não interessa querer propor um projeto de mundos e fundos, ou seja, mais vale ser objetivo e delimitar bem quais é que são os limites do projeto, o que é que se propõem a resolver, do que dizer que se vai implementar tudo ao hospital inteiro e depois possivelmente a coisa corre mal porque foram demasiado ambiciosos, ok? Mais vale provar com um piloto e depois fazer um scale-up, digamos, do projeto, do que propriamente querer fazer logo tudo ao processo inteiro. Depois pode também ser aqui a escolha incorreta do processo ou do projeto, ou seja, aqui numa perspectiva de poder eventualmente haver precedências no processo, ou talvez até porque se calhar determinada equipa ou intervenientes estariam mais motivados e consequentemente dariam uma motivação, uma visibilidade maior ao sucesso desse projeto, que depois a replicação se tornaria mais fácil. Esse tópico bate exatamente com o seguinte, que é a escolha incorreta dos membros da equipa, excesso ou falta de formação, / conhecimento, ou seja, importa também trazer para a equipa os intervenientes-chave. Atenção, quando eu digo chave, pode não ser só os mais motivados, às vezes podemos ter que trazer alguma pessoa que seja mais resistente, mas puxá-la para o nosso lado. Porquê? Porque ela pode ser uma pessoa-chave no sucesso do projeto, ou seja, não podemos fazer as coisas à revelia de quem depois pode eventualmente boicotar o impacto do nosso projeto. E por fim, não menos importante, last but not least, é a falha na etapa da standardização. Ou seja, depois de resolvermos todo o nosso projeto, depois de implementarmos todas as soluções, importa termos ideias de como standardizar e de como monitorizar a evolução do pós-projeto, isto porque senão os projetos depois tendem a decair, a retroceder e, consequentemente, a voltarmos a um estado anterior, ok? Ora, para terminar, o que é que então pode resultar, ou melhor, bons candidatos à Bolsa José Nogueira da Rocha, o que é que pode resultar num bom projeto Lean? Projetos que, essencialmente, tenham a motivação de eliminar desperdícios e ou ineficiências,
tópicos como já falámos anteriormente, reflitam um bocadinho sobre este binómio, trinómio aqui do tempo, qualidade, custo, projetos que podem ser valorizados, projetos que apresentem já algum ensaio ou algum piloto com análise crítica de resultados, ou seja, isto acaba por demonstrar um bocadinho a motivação da equipa, digamos que na própria candidatura, se demonstrarem um bocadinho isso, eu penso que possa ser valorizado, porque acabam por falar com mais substrato, não é? Dominam já mais o processo. É importante também que trabalhem nesta candidatura sobre temas mais concretos ou palpáveis, ou seja, menos substratos, mas temas que tipicamente estejam relacionados com organização, fluxos, materiais, informação, ok? E, por fim, que tenham então atenção às causas para o insucesso dos projetos, que eu acabei também de referir, ou seja, tenham aí também um bocadinho atenção para isso. Tal como o Dr. Xavier referiu, de facto, eu ia também trazer aqui um bocadinho os bullets que vêm do regulamento aqui, portanto, os critérios para a avaliação da candidatura: impacto na eficiência ou produtividade da organização, 30%, impacto ambiental é valorizado em 20%, a replicabilidade disto, seja naturalmente internamente ao hospital, mas também, e mais importante até, para outros hospitais, 20%, impacto na satisfação dos trabalhadores, 20%, e naturalmente a apresentação do pitch final, 10%. Com isto termino e deixo aqui o slide, digamos, com as datas que o Xavier já apresentou, e pronto, basicamente era isto. Muito Glória, obrigado. penso que agora se calhar era, Xavier, abrir aqui Obrigado. o Obrigado, Q&A, Diogo. digamos. Sim, só queria reforçar, se me permites, só esta questão, uma questão que falaste e que me parece importante, que é esta necessidade de envolver o Conselho de Administração. Eu não o referi há bocado, mas a candidatura também implica, para além do preenchimento do formulário, com os pontos de que vos falei, implica o envio de um e-mail para um endereço que está no regulamento do Secretariado da APA, com uma declaração de compromisso do Conselho de Administração, a indicação da equipa e uma declaração de compromisso do Conselho de Administração para a implementação do projeto. Isto é importante porque noutros fóruns, noutros prémios, noutras iniciativas, nós vemos muitas vezes os projetos a não terem problemas na sua execução, na sua implementação, porque de facto não reuniram os apoios que deviam ter reunido, não é? E até as condições que deviam ter reunido. Às vezes estamos dependentes, em alguns casos, de espaços, de instalações, de mudança de procedimentos, às vezes até da relação deste serviço, onde vai ser implementado o projeto, da relação deste serviço com outros serviços, com outros processos que são externos a este serviço. E se não houver esta visão do topo, este compromisso do topo, às vezes é muito difícil de implementar, por muito boa vontade que tenha a equipa e por muito boa que seja a ideia. E por isso nós obrigamos a que as candidaturas tenham que vir instruídas com esta declaração do Conselho de Administração. Eu não referi há bocado, mas pareceu importante realçar esse aspecto. Certíssimo. Eu colocaria agora à disposição das pessoas da equipa da Irasing, nós próprios, se porventura tiverem alguma dúvida, alguma questão. Nós temos 9 participantes. Portanto, se porventura tiverem alguma questão a colocar, estamos à vossa disposição. Uma questão, enquanto vocês vão pensando em questões, uma questão que é típica, que eu adianto já, poupando-vos que a coloquem, se for o caso, é relativamente aos serviços que podem apresentar candidatura. Perguntam-nos muitas vezes, por exemplo, se uma farmácia, os serviços farmacêuticos podem ou não apresentar uma candidatura. Ou um serviço de esterilização, por exemplo. Porque se repararem, o nosso regulamento foca especificamente serviços não clínicos e depois discrimina e diz
serviços de compras, aprovisionamentos, distribuição, logística, serviços hoteleiros. E, portanto, à partida não estão incluídos estes serviços que têm uma relação muito próxima com a clínica. Mas podem estar, e nós fizemos o ano passado, se o problema que esses serviços nos apresentarem for essencialmente um problema de distribuição ou de logística, ou se for um problema de aprovisionamento ou de gestão de armazéns. Reparem, nós ano passado aceitámos uma candidatura dos serviços farmacêuticos, porque o problema que os serviços farmacêuticos nos estavam a apresentar no caso em concreto era essencialmente um problema de circuito de logística, de distribuição, que também são problemas muito importantes nos serviços farmacêuticos. E, portanto, no fundo, para vos dar nota de que estes serviços, que são serviços transversais, como a esterilização, ou os serviços farmacêuticos ou outros, se o problema a resolver for deste tipo, deste âmbito, fará todo sentido que apresentem candidatura. Se porventura os serviços farmacêuticos tiverem um problema ou um projeto para melhorar a segurança clínica, por exemplo, já não caberá tanto neste projeto, não é? Portanto, mas, em qualquer caso, se vocês tiverem uma dúvida sobre o âmbito do projeto, nada impede que nos enviem um e-mail a fazer uma pergunta concreta. Dizerem-nos, olha, nós temos esta ideia, este problema, podemos ou não candidatar este projeto, esta dificuldade, esta oportunidade de melhoria? E nós, naturalmente, responderemos. Pronto, eu não sei se temos aqui alguma dúvida, alguma questão dos nossos colegas. Alerto só que os Ainda microfones estão em começou. mute. Agora, as Exato. pessoas podem falar, não podem? Sim, Podem, já podem estão tirar o mute desbloqueados. aos microfones, sim. Ok. Ainda ninguém começou a candidatura, ainda ninguém tem dúvidas. Isso. Não, o desafio que eu deixava, às vezes é difícil, como dizia o Diogo e bem, às vezes é difícil as pessoas terem dúvidas antes de começarem a preencher os formulários, não é? Claro. Mas o desafio que eu vos deixava é mesmo de preencherem o formulário e fazerem candidaturas, porque há candidaturas que são complexas, há algumas que são difíceis até, é preciso reunir muitos elementos e fazer uma descrição muito detalhada, às vezes fazer um mapeamento do problema. Não é isso que estamos aqui a pedir. O que estamos aqui a pedir, porque sabemos que às vezes as equipas têm dificuldade até em fazer diagnóstico, não é? Claro. E a É por mapear isso o que cá estamos problema. depois. Isso às vezes é difícil. O período também não é fácil. Estamos num período de muita pressão, como todos sabemos, e todos temos assistido. O período não é muito fácil, não é muito oportuno, se calhar, para algumas das equipas. Mas o desafio que eu vos faço é que consultem o formulário, preencham a candidatura e, portanto, arrisquem, mesmo que tenham algumas dúvidas na candidatura sobre se ela está suficientemente estruturada, se o problema pode não estar suficientemente bem descrito, podem não ter ainda um indicador muito sólido, ou terem dúvidas se aquele indicador representa efetivamente aquilo que querem melhorar, o fenómeno sobre o qual querem atuar. Vão surgir sempre muitas dúvidas, mas na dúvida façam a candidatura que não perdem nada. E a candidatura, como vos disse, é muito fácil de fazer. Uhum. Pronto, eu diria que se não tivermos nenhuma dúvida, nenhuma questão, nós daríamos por encerrado este webinar. Nós vamos disponibilizá-lo nas nossas redes, portanto, ele estará disponível para que eventualmente possam rever e esclarecer algum ponto. O regulamento, como vos disse, também foi enviado por mail, o formulário também, portanto, o desafio que vos faço é que se candidatem. Eu acho que vale mesmo a pena, é uma oportunidade que não devem perder. E dito por nós que passamos pela candidatura do ano passado e pela implementação do ano passado, de facto vale mesmo a pena e é muito bom chegar ao final e ver que isto... Reparem, houve candidaturas do ano passado, nós sabemos isso também, nós só podemos selecionar uma candidatura. Mas só o facto da equipa se juntar, discutir um problema, identificá-lo, às vezes até começar a criar um plano,
é meio caminho andado para o problema se resolver. E nós sabemos que algumas das equipas, mesmo as que não foram selecionadas no ano passado, criaram uma base para poder melhorar internamente aquele problema, aquela situação. E, portanto, vale sempre a pena fazer isto. Vale sempre a pena fazer a candidatura. Pronto, se não tivermos nenhuma questão, eu despeço-me agradecendo-vos a todos que estiveram connosco a assistir ao webinar, ao Pedro, ao Diogo, à Glória. Até breve e estamos à vossa disposição para o que for necessário. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço, até breve. Obrigado.